Sem Papas na Língua, com Dionísio da Silva. Dionísio da Silva, eleitor do Partido da Genitália Nacional, vai falar hoje conosco aqui no Sem Papas na Língua, essa viagem pelo tempo, pelo idioma. A história das palavras é a história dos homens, a história da civilização. Nós vamos hoje no Sem Papas na Língua, faltando 3 dias para as eleições, falar exatamente disto, deste processo, de tudo que envolve uma eleição. As palavras, seu significado, sua origem, mas as palavras desse universo eleitoral. E eu vou começar não só dando bom dia para o meu querido Dionísio, dizer que é uma alegria muito grande tê-lo de volta após 1 ou 2 semanas de ausência, né, nas quintas-feiras, para perguntar logo o seguinte, Dionísio, qual é a origem desse palavrão horroroso chamado pleito? Bom dia. Grande Boixá. Prazer de falar contigo, prazer de falar contigo, é mútuo, deve ser de todo mundo, né? Sou só mais um, todo mundo te adora. Mas o pleito veio do latim, placitum, quer dizer vontade, desejo, decreto, sentença. Daí o francês fez plate, veio para o espanhol pleito e depois veio para o português. Lá no Baixo Latim já tinha placitum, que era um decreto, mais ou menos um pacto. Mas já que você me surpreendeu fora da pauta, quero contar uma coisinha fora da pauta para você. Acabou-se o papagaio de pirata, Boixá? Como assim Quase acabou? Não se encontra mais papagaio de pirata. Ah, tem muito. Tem muito ainda? Não... Ah, tem. Eu fui o primeiro, viu, Boixá? Sei o caso 0. Ah, é? Como é que foi assim? Levantei para você o caso 0 do papagaio de pirata e a origem do nome. Então conta para nós como é que foi. Olha, o primeiro papagaio de pirata surgiu quando houve as primeiras eleições presidenciais pós-64, ainda que indiretas, né? Com o Tancredo, isso, que resultou no José Sarney, não é? Porque ele morreu. Bom, ele tinha um deputado chamado Vilmar Palles, que ele sempre procurava ficar à altura... Ah, você lembra dele? É daqui do estado do Rio. Do estado do Rio, já morreu. Tinha um cabelo esquisito. Isso, ele ficava à altura do ombro do Tancredo para sempre sair na fotografia, nas tomadas de televisão e tal, e saía sempre. E eu desconheço um jornalista que se inspirou no rótulo do Ron Montijo. O Ron Montijo, eles dizem nos bares, é o espanhol. E o rótulo tem um pirata com um papagaio no ombro. Foi dali que o sujeito tirou a expressão, quem primeiro escreveu. Não sei quem primeiro usou a expressão, mas colou. Então, desde 84, ela está na língua. Rumontila. Romontila. Esse Rom. É o Vilmar Palles, estou vendo as fotos dele aqui antigas na internet, era uma figura estranhíssima. Eu não sabia que a origem tinha sido essa, não, o Dionísio. Então você cunhou esse apelido de papagaio de pirata? Foi criação sua? Não. Eu não sei quem usou pela primeira vez em 1984. Mas quem registrou a presença reiterada, constante do Vilmar Palles ali no ombro, se inspirou no Ron Montijo, onde tinha essa figura. Agora não sei quem é. Se alguns dos nossos ouvintes souberem, é bom dizer. Dom Dionísio, vem cá. Então, depois de sabermos que pleito vem de placitum, do latim placitum, que significa vontade, desejo e tal, eu tenho um placitum de saber o que significa, então, a origem, então, de candidato. Pois é, nós devemos toda a nossa cultura, boa parte dela, cultura política, à antiga Roma e à antiga Grécia. E algumas palavras vieram lá da democracia grega, que para nós não era democracia nenhuma, né, Boixá? Havia lá 200 pessoas decidindo em assembleia o que se devia fazer para uma população de milhares de pessoas. Porque não votava o estrangeiro, não votava a mulher, não votava jovem, né?
Ontem aqui o Milton Teixeira contou que no Império do Brasil, isso é bom para os estudantes de comunicação da UFRJ que estão no nosso estúdio hoje. Agora aí no eles Rio. já estão na Jade do lado agora. Ah, bom. No Império Brasileiro, apenas 11% da população adulta estava pela legislação enquadrada no direito do voto. Aí veio a República e os políticos da República armaram tantos golpes contra a sociedade que esse número que era de 11% caiu para 2%. A República Brasileira começou... A República Brasileira começou com apenas 2% da população adulta apta a votar. Por quê? Como na Grécia Antiga você estava dizendo aí, na democracia, na República Grega, ou democracia grega, não podiam votar estrangeiros, analfabetos, mulheres. Quem não tivesse, aqui no Brasil, eles diziam assim, se não tiver endereço fixo, eles não consideravam favela endereço. Então ninguém que morasse em favela podia votar e por aí vai. Mas sim, você dizia então que a nossa cultura vem toda da Grécia, a cultura política da Grécia e de Roma. De Roma. Isso. Eu já queria acrescentar aí também que a República estipulava uma renda mínima de 200 mil réis para votar e que também restringia muito o voto. Depois alteraram isso, mas olha, Boixá, em resumo, uma república que começa com um golpe de Estado não pode fazer boa coisa nos anos seguintes, aqueles massacres em Canudos e tal, não é? Claro. Mas eu não quero ser mal educado, quero saudar o meu querido alemão, o Lobo famoso e a Maíra Gama que voltou de férias. Voltei. É verdade. Professor. Agora o Dionísio, só para quem não ouviu ontem o Milton Teixeira, os analfabetos só passaram a votar no Brasil em 1985. Até 1985, a pessoa que já tinha sido punida pela sociedade e pelo Estado, não tendo acesso à educação, à alfabetização, era punida adicionalmente não tendo acesso ao direito de voto. Até 1985, ontem. É brincadeira. Ontem. E não votaram para presidente, né, Boixá? Porque não houve, votaram a primeira vez em 89. Nunca, pois é. Ô Dionísio, me conte aqui uma coisa. Então. Vamos lá, candidato. Candidato na antiga Roma designava a pessoa que pleiteava um cargo e que era eleita por... Não era propriamente pelo povo, né? Porque a Roma não tinha uma democracia, né? Mas era por seus pares, né? E esse candidato, ele se vestia de branco, uma veste clara, cândida em latim é branco, claro, para mostrar que ele era sem mácula, ele não tinha nódoa nenhuma. Deus o livre, mesmo numa ditadura romana, se falar que alguém com ficha suja, criminoso, fosse candidato a alguma coisa. Não passava pela cabeça dos romanos que nos legaram o direito, colocar um criminoso candidato para governar. Então o candidato vem daí, é um sujeito que é puro, não tem mácula, está cândido, vestido de branco para simbolizar essa sua dignidade para o cargo. Se você já assistiu algum filme que tente representar o que era o Senado na Roma antiga, vocês vão ver que os senadores usavam uma espécie de uma manto, o que era aquilo? Um lençol branco, toga. Né? Uma toga branca, porque ficava de ombro à mostra, né? Era uma coisa de branco também, quer dizer que vem então da palavra... Túnica, eles usavam túnica, né? Então o candidato vem de cândida, né? Que é branco, né? Branco no sentido de pura, né? Isso. Ok. Mas, Boixado, deixa eu te contar uma historinha, você me dá licença, é muito bonitinha. Eu acho esses debates, essas eleições presidenciais, uma das mais chatas que a gente já assistiu, desculpe minha opinião. Mas antigamente a política tinha pelo menos um folclore. O Jânio tinha renunciado, esperando um golpe que não deu certo para ele, estava andando em Paris, encontrou um papagaio de pirata que não é de foto. O cara encontrou assim, na fala e falou... Presidente, o senhor sabe quem sou eu? O Jânio disse, ora, meu caro, se você, que é você, não sabe quem é você, como eu vou saber? Como sabê-lo-ei?
Jânio, certamente o Jânio diria, como sabê-lo-ei, né? É verdade. E aquela do velho diálogo dele com o carteiro, né? O presidente, eu sou carteiro. Ah, sois carteiro? Gostas de selo? Aí disse, não, presidente, não coleciono. Bom, enfim, o meu caro Dionísio, então vamos lá. Depois de candidato e de pleito, vamos aí para a própria palavra-chave, eleição. Eleição, o étimo de eleição é colher. Nós já dissemos aqui, reiteramos que o povo romano e as leis romanas se basearam muito numa simplicidade. Aquilo que valia para a agricultura, para as leis náuticas, para as leis militares, vinha também para o jurídico. Então, a palavra eleição, que quer dizer em latim escolha, ela vem do étimo de colher. Quem colhe, escolhe. Então, é daí que a origem, que é o étimo. É uma escolha que é semelhante àquela que o agricultor vai lá fazer. Mas que palavra tinha o som parecido com eleição e que significava colher? Existia essa palavra? Existia sim, porque o étimo dessa palavra é o mesmo de legere, que é também o de ler. Ler, quem lê também colhe. E colher vem disso aí, desse étimo. Tá, ok. Colegere, né? Tem também as coletorias, recolhem, não é? Então, digamos que eleitor também tem o mesmo étimo e o mesmo significado na sua origem, não é isso? A palavra urna. Essa é muito interessante, porque a urna é historicamente recente, com colocar lá um voto. A urna em latim é vaso. Esta é a origem. Nas eleições se colocavam ou papeizinhos ou alguma coisa que se escolhia, um objeto para contar os votos, né? Dentro de um vaso. E este vaso, em latim, é urna. Tanto que nós temos urna funerária, um vaso grande onde se põe o cadáver, né? Na Grécia, essa urna ia, com outro nome, naturalmente, ia recolhendo em votações, não cédulas, uma casquinha de ostra. Quando o sujeito recebia o número de casquinhas de ostras que decretava o banimento dele ou a exclusão da Assembleia, ele entrava no ostracismo. A volta que a palavra deu, hein, Bochá? Sensacional. Agora, presidente, olha aqui, vamos falar agora sobre voto. A palavra voto, qual é a origem dessa palavra que hoje é objeto da cobiça de todo mundo, até o próximo domingo, pelo menos? Voto quer dizer promessa. Em latim, voto quer dizer promessa. Começou uma promessa feita aos deuses. Mas é voto mesmo que se fala em latim? É votum. 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 Tem o verbo, inclusive, volvere, que é prometer, chegar diante de uma autoridade religiosa e dizer que se for atendido nisso e naquilo, vai fazer tal coisa. Esse é o sentido de voto. Aqui em Aparecida do Norte, Boixá, onde toda semana chegam lá caminhões de todo o Brasil levando fiéis, né, peregrinos, tem uma sala, em qualquer santuário tem de ex-voto. Porque já tem o ex-voto, né? É gente que fez a promessa, devolve lá a muleta que usava, faz um agradecimento, etc. É o mesmo sentido, é prometer. Muito curioso, porque nessas salas, minha gente, vocês encontram reproduções em madeira, ou em cera, ou em cerâmica, de pés, braços, cabeças. Ultimamente muitos seios, viu, Boixá? Seios. Por causa do câncer de mama. São partes do corpo para os quais as pessoas pediram a cura de doenças, né? E, tendo conseguido a graça pedida, vão lá então e colocam essas oferendas, como queiram chamar, e chamam-se ex-votos. Quer dizer, eles pediram isso antes, agora
já não precisam mais. Bom, Dionísio, só para a gente finalizar, você fez uma análise sobre nomes mais comuns de eleitores. O que você tinha a nos dizer? Pois é, Boixá, que engraçado, né? José e João, de eleitos, né, presidentes, José e João, são dois dos nomes mais comuns no Brasil. Rodolfo é raríssimo, é só para nobre. Maíra é para pai que leu o romance Maíra do Darcy Ribeiro. É verdade. Isso. Ricardo é gente que quer que o filho seja poderoso, rei, essas coisas. Né? Essas coisas, é. Mas José e João... Dionísio, eu imagino que é comuníssimo, né? Dionísio é muito comum. Dionísio não é comum, mas Dionísio é. Mas diga aí, o que tem José e João? Pois é, o único José que apareceu foi o Prudente de Moraes, mas o primeiro nome era Prudente, eleitos, né? Então, o único José eleito até agora é o Prudente de Moraes, que sucedeu a Floriano Peixoto. Pode ver os nomes, Deodoro, Floriano, Tancredo, Arthur, essas coisas. Não aparece José e João. Não houve nenhum João, nenhum José eleitos presidentes da República até os dias de hoje. E não haverá agora também, porque ninguém é José. Depois do Estado Novo, enfim, depois da ditadura varguista, nós tivemos Olívio Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas. Isso. Depois morre Getúlio, Juscelino Kubitschek. João Café Filho, esse era vice, né? Mas João era vice, né? Isso. Mas naquela época votava-se para vice também. Bom, enfim, votava-se para vice, Depois Juscelino Kubitschek. Depois Jânio Quadros. Depois João Goulart, não vale porque era vice, não era votado, foi votado, mas não foi votado como presidente. Aí vem o golpe militar. O golpe militar só volta a eleger presidente por via direta em Fernando Collor de Mello, e depois dele sucedeu-se o Itamar, foi sucedido pelo Itamar Franco, que era vice. Aí vem Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio e Dilma Rousseff. Pronto. Não temos José nem João. Não. Estranhíssimo, né? Não, é muito esquisito mesmo. Aliás, eleitos diretamente. Temos João Batista Figueiredo, o último ditador militar do Brasil, que não foi, obviamente, tem José Sarney, o Nosferato da política nacional, está vivo até hoje, mas era vice-presidente, chegou ao poder pela morte do titular, assim como João Goulart chegou ao poder pela renúncia do titular, Jânio Quadros, e pronto, estamos conversados. Só para finalizar, meu querido Dionísio, rapidamente, a etimologia da palavra presidente. Ainda vou dar mais uma caroninha aqui para você, Boixá, senão eu perco a oportunidade. Já te digo, presidente, parabéns pelo teu prêmio do Comunique-se, pela terceira vez, você é tricampeão, tetracampeão, você ganha sempre. Posso falar uma coisa aqui? Diga. Vou pedir aos ouvintes que não ouçam, vou dar essa informação ao Dionísio. Na verdade, Dionísio, eu levo uma vantagem porque eu concorro em 3 categorias, como âncora de TV, âncora de rádio e colunista de mídia impressa, com a coluna da Isto É. Então, eu tenho mais possibilidades, concorrendo em 3 modalidades, de eventualmente ser homenageado com esse prêmio que é apontado pela eleição direta de jornalistas e tal. Então, eu ganhei já 10 vezes. Meu Deus! 10 vezes. Na verdade, eles erraram o controle, eu só poderia ter ganho 9. Numa dessas categorias, entretanto, e os troféus estão lá em casa para provar, não sei se eles se equivocaram e tal, e eu tenho 4. Então, eu tenho 10 prêmios. Foi isso aí. Mas te agradeço, querido. Bom, você vamos lá. campeão. Só que quando você ganha 3 vezes em cada categoria, eles te dão o título de mestre daquele ofício, daquela área. E esse ano, então, com o 4º prêmio, na verdade, de âncora de TV, eles aí, achando que era o 3º, me deram esse título de mestre, e eu passei a ser o primeiro na premiação do Comunique-se, que tem 12 anos, a ter os 3 títulos de mestre nas 3 categorias. Acho meio pretensioso demais esse negócio de ser mestre de jornalista, não existe, mas de qualquer forma está lá, e muito obrigado. É muito, muito envaidecedor para mim. Fala de presidente aí para nós, vem de onde?
Bom, você é nosso presidente, então, no sentido etimológico, porque o sentido de presidente é de proteger, mas tem um étimo que é estar sentado. O étimo aí é sede, que deu o verbo sedere, estar sentado, ter assento, tomar assento, e deu também depois o verbo estar. Mas, de todo modo, é o mesmo também de presídio, Boixá, não sei se você vai gostar, mas é o mesmo de presídio, porque tem o sentido de proteger. A pessoa que é colocada como presidente para, seja dirigir uma reunião, dirigir alguma coisa, é no sentido de proteger. E este cargo, isto sim é curioso na política brasileira. A política brasileira ela tem toda uma semântica nas palavras, novos significados, é que ela mudou o título de presidente dos estados para governador, que é uma palavra também do latim, mas que designava o piloto do navio, aquele que está dirigindo o navio. Então, esse presidente dos estados passou a ter o título de governador e não mais de presidente, não de gubernator, que é o que dirige o leme no barco. Isso é que eu gosto muito de ouvir, quer dizer, a palavra que deu origem a governador é gobernator. É gubernator, ele trocou o O pelo O no português, é gubernator. Gubernator, deu governador, era o homem que dirigia, comandava o leme nos navios, e presidente vem de sedere, que não tem a mesma sonoridade, né? Não tem. Mas aí o presidente ficou exclusivo para a presidência da República e os presidentes das províncias, que passaram a ser chamadas de estados, mudou para governador. Mudou o nome também de província para estado e mudou o presidente da província para governador do estado. Este gubernato veio lá dos antigos gregos, porque a arte de pilotar, de dirigir o navio, no grego, é kubernetike. É a técnica de dirigir o navio. Piloto em grego é kubern, e deu gubernator. Então, pronto, tá aí. Você que vai votar domingo agora, se vai votar, fica sabendo que pode chegar à urna. Quando alguém chegar perto de você, você diz: já escolheu o seu condutor do navio? Aí o cara vai dizer: que isso? Seu gobernator. Sedere. E vai nessa, pleitum, urnum. Presidente Dionísio, um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, bom domingo, bom fim de semana. Você vota no Rio ou vota em Santa Catarina? Voto no Rio, Boixá, já mudei meu título, eu nunca votei em Santa Catarina, eu vim adolescente para o Rio Grande do Sul, depois para São Paulo, sempre votei em São Paulo. Esta vez, pela primeira vez, vou votar no Rio de Janeiro. Então, bom domingo para você, bom dia de eleição. Obrigado, Dionísio, e até quinta-feira que vem. Até lá. Parabéns ao mestre, mais uma vez, e um grande abraço a todos. Ao Rodolfo, um beijo na Maíra. Seja bem-vinda de volta, querida Maíra. Obrigada, professor. Valeu, professor. Até quinta-feira que vem.